Cuidado com a interpretação parcial das Escrituras. Cuidado com a interpretação enviesada das Escrituras. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você está ouvindo esse áudio. Você pode estar ouvindo até de madrugada, mas estamos aqui uma vez mais para fazer um breve estudo dos Evangelhos. Você sabe bem, eu tenho repetido aqui com frequência, nós estamos lendo os Evangelhos em Lagoinha Castelo, Lagoinha Toronto. Começamos com o Evangelho de Mateus, fomos para o Evangelho de Marcos e agora estamos fechando o último dos Evangelhos chamados sinóticos, que é o Evangelho de Lucas. E hoje estamos no capítulo 5. O desafio é simples, você lê um capítulo por dia e todos os dias nós deixamos na página do YouTube da Lagoinha Castelo um breve estudo para nos ajudar a entender o texto. Me ajuda porque eu tenho que estudar para gravar esse áudio, ajuda você porque te dá mais informação sobre o texto, então nos ajuda a crescer juntos. Então dá uma curtida na página do YouTube e compartilhe esse áudio com outras pessoas. Faça isso, compartilhe com outras pessoas para que elas possam também ter mais informação sobre o texto bíblico. Importante também, eu tenho batido na tecla, compre a Bíblia 365, ela vai mudar a sua trajetória e a sua forma de ler a Bíblia. A Bíblia 365 divide a leitura da Escritura em 365 dias. Ao final de um ano, se você seguir o programa que está lá, você terá lido a Bíblia toda, ok? Bom, cuidado com a interpretação parcial das Escrituras. Hoje nós vamos ler um texto clássico. E você vai entender por que eu estou dizendo sobre a interpretação parcial. Vamos lá, Lucas 5, do versículo 1 até o versículo 11. Certo dia, Jesus perto do lago de Genezaré e uma multidão... Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou no dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começar a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus. Afasta-se de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles, então, arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Cuidado com a interpretação parcial das Escrituras. Esse texto é um texto famoso, é um texto muito famoso. Jesus está ensinando na praia, só que a multidão está o pressionando. Ele pede aos pescadores para que sente no barco e afaste o barco um pouco e comece a ensinar. Os pescadores tentaram pescar toda a noite, não conseguiram pescar nada, e Jesus fala: leva o barco um pouco mais fundo e lança as redes. E vocês lancem as redes, e Pedro fala: olha, nós não pegamos nada durante a noite, mas porque é o Senhor que está falando, eu vou lançar as redes. E ele lança as redes e os barcos ficam abarrotados. Por que eu estou falando de interpretação parcial? Na maioria esmagadora das vezes, quando nós ouvimos esse texto, nós ouvimos, e não somente nesse texto, quando nós ouvimos pregações, geralmente quem explica a Bíblia em pregações
costuma trabalhar a homilia que é a busca da explicação do texto de maneira simples, com 3 etapas. A pessoa expõe o texto, depois ela acha uma moral do texto, e aí depois que ela acha essa moral do texto, ela diz assim, vai lá e faz igual a esse texto. Então, imagina, Davi enfrentando Golias. Então, Davi enfrentando Golias, o texto é exposto, aí a moral do texto. Davi enfrentou o gigante, você também pode enfrentar os gigantes. E aí diz assim, faça igual a esse texto, enfrente gigantes. A Bíblia acaba virando uma forma de você achar nos textos uma certa moral para a sua vida diária. E a Bíblia não é para isso. A Bíblia é para todo o texto da Escritura, é para apontar para o reino de Deus, para o governo de Deus e para a pessoa de Cristo. Todo texto bíblico é para apontar para o reino de Deus e para a pessoa de Cristo. E nós ficamos tão presos à moral do texto que nós perdemos a compreensão total do texto. Eu não estou dizendo que você não deva crer, como esse texto aponta, de que Deus faz coisas improváveis. O que acontece aqui é algo totalmente improvável. Os pescadores tentaram pescar a noite inteira, eles não conseguiram pescar, e Jesus diz para eles que lancem as redes, eles lançam as redes e os peixes enchem a rede. Os peixes enchem o barco. As redes começam a se romper. Era totalmente improvável disso acontecer, mas aconteceu, porque Jesus operou um milagre. Está nítido que Jesus operou um milagre. E aí eu posso pegar o texto e falar, então eu posso acreditar que Jesus opera milagre, e eu posso acreditar dessa forma e sempre orar, porque Jesus vai sempre operar milagres. É verdade que Jesus opera milagres, mas não necessariamente como aqui no texto. Jesus pode, de fato, encher o barco, ou ele pode fazer um milagre maior, que é não encher o barco e ainda assim mudar o coração de quem não viu o milagre, mas não viu o milagre físico na circunstância, mas teve seu coração transformado. Por que eu estou dizendo isso? A completa compreensão desse texto não está na moral de um milagre que foi feito de Jesus enchendo o barco. Isso até virou canção, salvo engano. O grande milagre desse texto está no versículo 10, como também na parte B, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora adiante você será pescador de homens. Eu nunca vi ninguém pregando esse texto falando do maior milagre que acontece nele, que é Jesus chamando a Simão para fazer dele pescador de homens. Aqui começa a história de transformação, não de um barco ou de uma noite de trabalho mal realizada. Não de uma noite em que o trabalho não rendeu o que tinha que ter rendido. Aqui começa uma transformação que vai impactar a humanidade inteira. Aqui um homem é chamado para ser pescador de homens. E ele vai passar por uma prensa de discipulado durante 3 anos. E lá no dia de Pentecostes ele vai receber o Espírito Santo e vai pregar e vai começar a pescar homens. E vai ser um dos apóstolos da igreja. Não precisa dizer qual resultado foi maior. Será que o resultado maior foi um barco cheio de peixes? Ou o resultado maior foi o evangelho arrastando multidões até Cristo? Porque Jesus fez o maior milagre nesse texto de trazer alguns jovens para serem pescadores de homens. Esse milagre que Jesus fez no versículo 10 impacta a minha vida, impacta a sua vida, impacta a vida de todo aquele que crê e que se derrama diante de Deus. Quando a gente vai ler a Bíblia, a gente precisa parar de correr atrás de a moral do texto e enxergar o reino e Cristo. O foco aqui não é somente um barco cheio de peixes. Jesus faz o milagre para mostrar que o reino de Deus está ali na pessoa do próprio Deus. Mas o milagre maior é a presença dele, começando aqui
o seu ministério, chamando os discípulos, aqueles que vão espalhar o Evangelho a todas as nações, tanto na Judéia quanto na Samaria e até os confins da terra. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ensine a compreender a Escritura, não correndo atrás de uma moral do texto, mas de Jesus no texto. Deus te abençoe.